E então está gravando, nós vamos dar boa noite aos companheiros presentes. Hoje as pessoas, estamos com um número menor, a Ilana está chegando, que bom. Mas, de qualquer maneira, nós temos que lembrar que os nossos companheiros da espiritualidade estão aqui conosco, sempre trazendo outros irmãozinhos para, juntamente conosco, acompanhar o estudo do Evangelho, do capítulo 12 de Mateus, versículo 11, onde Jesus havia entrado, ele tinha estado anteriormente numa seara, e os seus discípulos comeram milho, ou melhor, espigas, mas que não eram de milho, eram espigas de trigo. E os fariseus, vendo isso, começaram uma discussão e tudo, mas Jesus agora, a partir desse instante, desse versículo, ele tinha acabado de entrar na sinagoga, deixando a seara, entrou na sinagoga, onde havia um homem com a mão mirrada, ou a mão atrofiada, depende da tradução. E Mateus registra o seguinte, no capítulo 12, versículo 11, porque os fariseus lhe perguntaram se ele iria, estava pretendendo, se ele iria curar aquele homem, porque era proibido, era o dia de sábado. E Jesus fazia questão de entrar na sinagoga e de fazer curas no dia de sábado, para mostrar que dia, não é? Isso era uma regra dos judeus e que não é importante. Tem aquela famosa frase dele: o sábado foi feito para o homem, e não o homem foi feito para o sábado. E ele ficava sempre informando, passando para os fariseus esse ensinamento, que o mais importante era o sentimento, era a ação no bem, e não seguir uma regra. Então ele responde, quando os fariseus perguntam se ele ia curar, ele responde. Ele, porém, lhes disse, né? Está lá registrado em Mateus: qual dentre vós é o homem que, tendo uma ovelha, se vier a cair num fosso, num sábado, não agarrará e erguerá ela? Lembrando que a gente utiliza a tradução do Novo Testamento do nosso companheiro Haroldo Dutra Dias. E nesse pedaço, nesse trecho que a gente viu sábado passado, o Aloysio Elias, que é o nosso companheiro lá de Uberaba, cujo estudo nós estamos acompanhando em vídeo, ele destacou a palavra ovelha. Você se lembra o que ele disse a respeito da ovelha? Por que Jesus utilizou a comparação, a ovelha, para admoestar os fariseus? Vocês se lembram disso? Era interessante a gente tentar resgatar o que o Aloysio falou. Poder de Deus, Jesus com docilidade. Eu notei alguma coisa aqui, cadê? Não estou achando. E não estou lembrando, eu tenho que olhar aqui. Mas eu anotei, Giselda. Alguém se lembra? Porque a ovelha... Não lembro. Era um elemento... Quer falar, Chico? Não, era não lembro. Um elemento importante na atividade agro-pastoril dos judeus. E ela era, inclusive, motivo de subsistência deles. As ovelhas, né, davam leite, davam a lã, forneciam a lã. E ele também, quando precisavam, né, sacrificavam para o sacrifício no templo ou na sinagoga. Então, eu acredito que era só no templo, né? Então ele... Pode falar. Não, eu ia falar, só para complementar, né, que ele usa a ovelha também, porque os criadores de ovelha eram os pastores das ovelhas, né? Aí Jesus se compara falando que ele era o pastor da humanidade, o bom pastor da humanidade. Aí ele fala, ele inclusive tem aquela célebre frase dele que ele fala que nenhuma das ovelhas que o meu pai me confiou se perderá, né? Então ele faz essa comparação para o povo entender quem que era o Jesus, né, em relação às ovelhas e às pessoas que conduziam as ovelhas. Os pastores, quando as ovelhas se perdiam, né? Ele deixava todas lá
em segurança e voltava para resgatar. Voltava, exatamente. Então, ele faz essa comparação para as pessoas entenderem qual que era o papel dele. Né? Ele lembra também que a região da Palestina, a região muito acidentada, havia muitos precipícios, muitos fossos, e dentro das tradições e das regras do judaísmo, era permitido resgatar ovelha no sábado, pelo fato da ovelha se constituir em elemento importante da atividade deles e da subsistência deles. Por isso, Jesus fez aquela que o Luiz Elias já havia explicado para a gente, né? O Calvar Home, né? O leve e o pesado, que comparando a ovelha, né, com o homem. Então, qual de vós, se uma ovelha cair no fosso, não a resgatará e a tirará de lá, não é? E aí ele vai comentar depois porque se faz isso com uma ovelha, muito mais ainda com o homem. Não que Deus, ele até comenta isso, não sei se ele vai ser nesse trecho que nós vamos assistir agora. Não que Deus, eu vou tentar compartilhar, não que Deus dê preferência aos homens, vamos dizer assim, ame mais, ele não é de preferência, ele falou, não que Deus ame mais os homens do que as ovelhas, porque Deus ama a todos igualmente. Mas, em termos de importância, já que o homem já tem o livre-arbítrio, já realiza ações, a ovelha ainda não tem consciência de si mesmo. Então, por isso, mais importante para Deus nessa circunstância, no contexto que nós estamos comentando, será justamente o homem. E é isso que Jesus quer deixar claro. Se eles podem resgatar uma ovelha, por que não podem resgatar ou curar, né, um homem, ajudar um homem que esteja com problemas? Então, é isso que Jesus vai, que o Aloysio Elias vai comentar. Vou colocar aqui, então, hein? Deve ser. E um toque de mágica. Isso é como a gente entende evolução e evangelho. Como é que Jesus entende evolução e evangelho? Educação da humanidade, aperfeiçoamento da humanidade, é quando eu consigo adestrar, reeducar, condicionar meu olhar a enxergar no outro também, não é só, também a positividade, o que ele tem de bom. Não é fechar o olho para o erro. É olhar além do erro. Além do crime. É claro que como em todo processo de adestramento, olha o cachorrinho. Em todo processo de adestramento, tem o mais adestrado e o menos adestrado. Um espírito muito treinado na arte de amar, na técnica do amor, na tecnologia do amor, vai conseguir enxergar positividade, bondade em criaturas que não dão o menor sinal de vida no campo do bem, no terreno da fraternidade. Mas eles conseguem enxergar lá, eu estou vendo amor, eu estou vendo luz ali, ó. E a gente, aonde? Onde? Só estou vendo trevas. Só estou vendo escuridão. Porque o olhar está adestrado. Eles enxergam que é um músico. Um super maestro vai escutar no meio da orquestra, assim não, Tatiana? Vai escutar no meio da orquestra lá um violino que desafinou uma corda. O ouvido está treinado. É o olhar do Cristo, né? E aí tem um olhar de homem, tem um olhar de anjo e tem um olhar de Cristo, que vai além do olhar de anjo. A gente percebe isso. Entendemos então por que a ovelha? Por conta da fragilidade que ela representa. Aos olhos de Jesus, os homens não são maus, os homens são fracos. Toda manifestação equivocada, toda manifestação... Recentemente, semana atrasada, para ser mais exato,
aqui perto da minha casa, um prédio novo, né? E agora, depois que a pandemia está mais suave, algumas lojinhas estão, né? Que eles estavam se preparando, agora estão sendo inauguradas. E tem um cara aqui de uma loja que havia um mendigo dormindo na loja. Eu já passei lá várias vezes, que eu saio de manhãzinha para caminhar com a cachorrinha, e eu passo, ele está sempre dormindo. E eu sempre faço uma prece, falo, oh, meu Deus, coitado desse rapaz. Um dia eu cheguei, havia sido inaugurada uma outra loja, e eu até fiquei de olho, que eu gosto muito, né, de açaí. Falei, ah, meu Deus do céu, açaí. Eu vim com a cadelinha, atravessei a rua e vi um mendigo dormindo no outro lado, em frente da minha casa, do outro lado na calçada, sem nada, puro em cima da calçada. E nós tem um rapaz aqui que lava carro, e ele todo mundo já conhece, já tem uns 2 anos que ele faz esse serviço de lavar carro. E ele é uma pessoa muito, muito bacana, muito disponível, sempre muito amigável. Eu perguntei, por que aquele moço está ali? Aí ele falou assim, porque o moço do açaí expulsou ele de lá, queimou as roupas dele todinhas cobertas. Olha, é difícil a gente não sentir uma indignação, né? Aí eu falei, eu vou subir, vou ver se eu consigo alguma coisa para esse rapaz comer, né? Porque alguma roupa do meu sobrinho, etc, etc. Aí chega aqui, Jesus, pega isso, me ajuda aqui com a mamãe, e quando eu resolvi, disponibilizei, eu falei, deixa eu ver se ele ainda está lá. Cheguei na janela, ele não estava mais, a calçada estava vazia. Aí eu pensei assim, meu Deus do céu, eu não vou mais comprar açaí com esse cara. Como é que ele faz um negócio desse? E aí, esses dias, eu revendo a Luísa, falei, poxa, eu não posso fazer isso. Isso é extremamente contrário àquilo que nós estamos estudando. Eu não posso ter raiva do homem porque ele fez isso. Não é a mim que ele tem que dar satisfação do ato dele. Então, eu falei, não, eu tenho que fazer força. Isso é uma coisa que eu tenho que mudar, né? Todos nós temos que fazer força para isso. Porque o cara fez errado, mas a gente não pode ficar com raiva e condená-lo e já... Não é? Aí, eu só lembrei desse caso aqui. Ainda não fui lá, não, porque não tive a oportunidade, mas lembrei desse caso, falei, meu Deus do céu, isso... Quando eu pensei nisso, eu falei, não posso fazer isso. Isso é totalmente contrário àquilo que nós temos comentado no estudo de sábado, ao que Jesus, né, defendia. Jesus nunca deixou de atender alguém porque ele sabia que era criminoso, assassino, ladrão, não é? Falso, hipócrita, jamais. Porque para ele são todos, né, irmãos, são todas suas ovelhas. E ele não quer que nenhuma delas se perca, né? Eu só quis deixar isso registrado aí porque foi uma lição para mim, está sendo, né? Esses nossos estudos estão sendo muito importantes para todos nós, eu acredito, e mostrar que realmente a gente tem nos ajudado muito para a gente conseguir vencer o homem velho, né? Cheio de imperfeições, cheio de ideias negativas que existe dentro de nós. Algum comentário, gente? E é só lembrar que está falando de ovelha, e eu lembrei aqui que a Sandra Borba, num dos estudos dela, ela falou isso aí, eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, a ovelha também ouve a voz do seu pastor. Eu achei muito interessante isso. Porque às vezes a gente não dá ouvido, mas a gente ouve. Nem que seja através dos mensageiros espirituais, a gente ouve. As chamadas, né, os chamados sempre vêm ou diretamente ou indiretamente para nós, mas sempre chega, né? A gente nunca está solto, sempre tem o amor do Cristo, o amor de Deus, dos nossos mentores, né? Em nome de Jesus, a nos acolher, a nos lembrar da nossa verdadeira, o verdadeiro caminho que nós temos que seguir, né? Porque a porta estreita é difícil mesmo, a gente passar por ela.
você estava falando aí dessa lição, né, que você está passando aí, desse aprendizado. E a gente também, acho que todos nós estamos, de alguma forma, passando por situações que a gente está se autoavaliando, né? Sobre como a gente agir e sobre como a gente deve agir a partir de agora, né? Porque todo dia tem aprendizado para nós, né? Todo dia, se a gente for realmente meditar no que a gente passa durante o dia, tem aprendizado para nós. Só que alguns a gente acaba passando despercebido, outros a gente já consegue registrar e já consegue começar a trabalhar, como você está fazendo aí. Então, agora eu acho que não sei para todo mundo, mas para mim, por exemplo, ultimamente eu tenho olhado muito para dentro de mim, para as coisas que eu fazia de forma normal, né? Sem avaliar o que eu pensava, o que eu falava, como eu julgava, né? E atualmente tem tido algumas, digamos assim, observações, né? E às vezes eu não gosto muito do que eu vejo, mas é assim mesmo. Eu acho Nós que estamos todos fazendo isso. se cada um de nós tiver que fazer uma avaliação, eu tenho certeza absoluta que todos nós vamos constatar que nós tivemos uma melhora, pelo menos desde que me tornei espírita, né? Que a gente teve uma melhora na vida. Porque é muita lição, é muito aprendizado, é muita informação, é muito exemplo que a gente vê. Então, isso tem que mexer com a gente de alguma maneira. Se a gente não mexer, é porque a gente está muito frio. É porque a gente está ainda precisando de muita chamada, né, de atenção, de muito toque, de muitas Mas é aquele lições. negócio, né? Como os próprios espíritos dizem que a natureza não dá salto, né? Há quanto tempo Não, é devagar, claro. eu estou na doutrina espírita? Quer dizer, uns 30 anos, pelo menos, mais ou menos. Então, quer dizer, eu vim acumulando muito ensinamento teórico, né? E agora, de uns tempos para cá, que a coisa começa a realmente penetrar no coração, fazer o link da mente para o coração. E aí você começa a se avaliar, né? Diante de tudo aquilo que você já aprendeu, né? E não é fácil, não, tá? Você É vê doloroso, mas é possível. Você analisa a gente o que faz. Um erro não justifica o outro. Aí você falando em termos de tempo. Olha o tempo que você está levando para ter essas percepções, como nós também, tá, Chico? Olha o tempo que a gente é envolto aí em estudo, nos trabalhos, agora mais efetivamente com esses maravilhosos trabalhos de vídeo, tanto desses palestrantes como os outros, que entendem muito, estudam muito, mas é para a gente não fazer fazer o mesmo procedimento que a Giselda fez. Porque o erro não justificou. Então, o cara errou, mas ele vai ter que ter um tempo dele, vai saber quando para ter essa noção. Agora, no momento, ele não tem. Então, a gente entender que para a gente ter o tempo da gente demorou tempo e está demorando, a gente precisa fazer reflexões, se policiar muito. Imagina umas que não tem ainda, não está tendo isso que nós estamos conseguindo ter. É interessante como a coisa funciona. E graças a Deus, a gente tem que realmente ter um sentimento de gratidão muito grande, porque a gente está conseguindo entender todas essas situações, perceber as nossas imperfeições, sem precisar que seja através de um sofrimento muito poderoso, muito forte. A gente passa por alguns perrengues, né? Eu sei que algumas pessoas aqui tiveram situações mais sofridas do que eu, por exemplo. Mas, graças a Deus, foram suficientes, né? Porque, como diz Emmanuel, né, não existe castigo nem recompensa, mas consequência. Então, o que nós passamos é consequência. Se nós estamos ainda conseguindo, com essa vivência nossa,
junto na Casa Espírita Cristã, junto às tarefas, junto a vocês todos, os amados irmãos do coração. Estamos conseguindo vivenciar isso e perceber, ter essa percepção, graças a Deus. É um caminho longo? É. É devagar? É. Muito lento, mas pelo menos, se a gente não está fazendo, já percebeu que o caminho não é por lá, né? Já sabe qual é o caminho reto a fazer. A Yolanda ia comentar alguma coisa? Desse tempo aí, né? Com tantas vozes dos pastores, do pastor divino, né? Porque por todo lado que nós nos direcionamos, nós vamos ouvir a voz do pastor, né? Do nosso Mestre Jesus. Hoje, então, pós-pandemia, nós temos recebido esse chamado de todas as formas, né? Não só para nós olharmos para nós mesmos na meditação, para nos ouvir, realmente nos conhecer e principalmente as nossas dificuldades, as nossas mazelas, né? Que é um processo doloroso. Não é fácil, não é, mas é necessário e libertador. Nesse tempo de pandemia aqui, eu tenho feito um trabalho de extrema libertação, digamos assim, sabe? Bastante doloroso, mas de extrema libertação. E depois a gente passa para uma outra fase de se libertar, de fazer esse processo que é doloroso, mas, ao mesmo tempo, você recebe, você tem instrumentalização que a doutrina nos dá para você passar por esse processo e ter bálsamo para curar a ferida, que você foi obrigada a mexer, remexer. Então, dentro do próprio processo, você recebe instrumentos para amenizar, como um unguento, né? Para amenizar, para cicatrizar as feridas que são abertas com esse processo. Porque se a gente continuar se lamentando, se a gente continuar mexendo na ferida, ela vai doer mais, né? Então, a gente tem que procurar fechar essa ferida. De que maneira? Exatamente. Tudo bem, Helena? Tudo bem, Marcelo? Bom ver vocês. Helena. Bem. Mais alguma coisa, Yolanda? Marcelo, alguém quer falar mais alguma coisa? Mas é aquele negócio, né? São as gavetas que estavam há muito tempo fechadas, que você não queria abrir, e que você chega a um tempo que você tem que abrir essas gavetas. E aí é doloroso o processo, mas é necessário, é uma catarse, né? Catarse não, é um expurgo, digamos assim. Nós tivemos uma palestra, não lembro o nome da palestrante, eu só sei que foi uma palestrante, que ela falou do quarto dos fundos. Não sei se alguém lembra disso, né? O quarto dos fundos, onde a gente vai jogando, e tem dificuldade depois de abrir o quarto, porque ele está tão entulhado, e é complicado, porque às vezes você abre o quarto e a bagunça vem para cima de você. É verdade. Né? Mas tem que abrir. Chega uma hora que você tem que cuidar da sua estante que está entulhada, né? Da sua gaveta, sei lá o que é. É interessante. Depois eu limpo é difícil. Essa referência. Fala. Boa noite. É porque meu celular, eu tô com dificuldade na digital, aí eu vou apertando, não consigo abrir o áudio logo, aí eu fico apertando. O áudio você está com ele, você não consegue o vídeo, né? Está sem vídeo? Não, o vídeo está. Os dois. Nós estamos te ouvindo e te vendo. Nós estamos. Então, Já apareceu? Já estava. Então, aí eu tava, quando você falou comigo lá, eu fiquei tentando e demorei a responder. Mas boa noite a todo mundo. Desculpe, cheguei atrasada, mas hoje foi dia de fazer visita. E, enfim, em uma dessas visitas, muito importante, por sinal, eu
praticamente passei para eles todo esse tempo que eu tenho passado com vocês e tenho aprendido muito, e foi muito bom, porque eu passei para eles tudo que eu tenho aprendido em relação à doutrina, em relação à dor, em relação às pessoas que a gente tem que deixar partir. E agora, ouvindo vocês falarem, eu me lembrei como que foi bom para mim e para eles ouvirem aquilo que eu tenho aprendido ao longo desse 1 ano que eu estou com vocês, né? Então, está sendo muito importante, muito importante. Eu falei, hoje eu tenho que andar rápido para poder chegar e entrar na aula, que eu falo sempre da Giselda, tá? Mas é claro que eu não vou. Não. Nossa, né? Nossa, Deixa eu perguntar, mas visita aonde você está fazendo? Não, visita, que eu digo assim, visita pessoas que perderam parente, visita pessoas que estão doentes, né? Ah, tá. Então, hoje eu tirei o dia para fazer essas visitas, né? Que antigamente eu fazia muito isso, e com esse negócio de pandemia, eu acabei deixando essas pessoas um pouco, vamos dizer assim, sem a minha presença, como elas dizem, né? Faz bem para eles e faz bem para mim. E eu estava falando com eles sobre isso, né? Desse momento importante de deixar as pessoas partirem. E essa importância realmente da doutrina, que nós não temos uma vida só. E por não termos uma vida só, a gente tem que tentar acertar o máximo nessa. Para uma outra, a gente vir com bônus, né? Verdade. Foi bom porque eu tenho aprendido isso com vocês. Graças a Deus, todos nós, né, Helena? Agora, o seu afastamento da visita teve um propósito muito digno, né? Nobre, né? Muito nobre. Nós não poderíamos mesmo continuar, porque a gente poderia até se contaminar e contaminar os outros, né? Mas, graças a Deus, agora estamos chegando no final, né? Ontem eu fui tomar a vacina de reforço e eu fiquei impressionada. Jerusa, a minha irmã já tinha ido no dia anterior. Ela falou assim, vai mais cedo que está cheio. O tanto de gente que tinha lá. Aí eu falei, eu acho que na primeira dose e na segunda não tinha tanta gente quanto agora, né, de reforço. Eu acho que tinha mais de umas 50, umas 60 pessoas lá. Mas, então, quer dizer, as pessoas estão procurando, né, buscar saúde, buscar não é, estar bem, porque se a gente não tem saúde, se a gente não sabe, a gente não aproveita. E muita gente, a gente sabe, não conhece a imortalidade, ou não para raciocinar que nós não morremos. O corpo físico fica aqui, mas nós prosseguimos, né? E todo mundo, porque isso aí também é a própria natureza, né? Para que nós possamos nos preservar, todo mundo quer se agarrar à vida, que é importante, mas no momento que chega a nossa hora de partida, nós temos que nos entregar sem buscar esse apego, porque isso atrapalha, né? E a gente tem que poder falar isso. Realmente, está muito bom a sua fala, que a gente tem realmente que buscar alertar as pessoas o máximo que a gente pode, né? Sim, aquilo que a gente Desde que haja abertura, né? Que tem umas que não querem ouvir, né? Aquilo que a gente aprende, a gente tem a obrigação de passar para frente. O conhecimento tem que ser passado, pode estar com a gente, né? E é um crescimento. Seria egoísmo quando a gente fica só para a gente. Egoísmo. Voltando às gavetas do Chico e o quarto dos fundos da nossa querida aí, Yolanda, quando a gente tem as coisas sujas dentro de casa, a gente tem ferramentas para limpar. É só usar um pouco da inteligência para chegar às ferramentas para limpar. Também no campo espiritual, Deus, nosso Mestre Jesus, eles nos colocaram à disposição todas as ferramentas possíveis e inimagináveis para que a gente possa limpar nossas gavetas, nossos quartos lá do fundo. Então, a gente também tem que ter muita perspicácia, tem que ter inteligência, boa vontade e procurar meios de utilizá-las. Correto. Mais alguma coisa, gente? Podemos prosseguir aqui? Então, vamos ver o que nossa Luísa tem mais para nós aqui. Malévola na terra
nada mais é do que uma expressão de fraqueza. Porque para você amar, você precisa ser forte. Se você não ama, é porque você é fraco. Eu lembro daquele filme, A Lista de Schindler. Aí tinha um oficial alemão lá que o hobby dele era ficar da sacada da casa dele, a casa dele dava para o campo de concentração, com um rifle, treinando tiro ao alvo com os irmãos judeus que passeavam pelo campo de concentração. Ele ficava treinando, derrubando judeus. Um dia ele estava dando uma recepção na casa dele e o Oscar Schindler, empresário, estava lá. Ele levou o Schindler para a sacada e falou assim: ó, você quer ver? Eu decido quem vive e quem morre. Aquele lá, ó, deu um tiro e matou um. Tá vendo, Schindler? Isso é poder. Aí o Schindler falou para ele assim: está enganado. Poder é autocontrole. Poder é poder matar, querer matar e não matar. Aí isso é forte. Agora, quando a animalidade, a ferocidade é mais forte, você não conseguiu conter a fera interior, é porque você é fraco. Achei interessantíssima essa história. E realmente, a gente sempre pensa, fulano é muito forte. Ele manda, ele desmanda. Mas a gente, raciocinando com a Aloysio, isso é simplesmente, talvez, uma fuga para não enfrentar si próprio. E a pessoa se faz de agressivo, não é? de ataca os outros, se achando forte, mas, como ele disse, na realidade é um fraco. E o forte é você não ceder à tentação e superar as suas índoles, mas... Segurar a fera que está dentro de si, né? Pois é. Amansar, né? Sensibilizar. Como eu não ouvi? Sensibilizar a fera. Eu estou ouvindo vocês mais baixo. Deixa eu ver se meu som diminuiu. Agora sim. Ok. É o bicho interno, né? Numa fase em que a gente já está sonhando com a angelitude, a gente ainda age como bicho. Bom. O autoconhecimento, né? A gente se conhece, reconhece as próprias fragilidades e se concentra nelas e foca nelas. Focar-se nas fragilidades do outro é uma distração inútil e perigosa. É dirigir sem olhar para frente. É dirigir mexendo no som do carro. Você está atento para outra coisa, quando você vai colidir. Você vai ter um acidente. Tá bom? Bem, nós vamos destacar agora mais 3 palavras de uma vez, viu, Juju? Hoje o miudinho está meio miudinho por atacado. Normalmente a gente fica com uma palavrinha só, mas hoje é um conjunto. As palavrinhas em destaque hoje elas estão formando uma engrenagenzinha. Primeiro, o verbo cair. Por que a ovelha é frágil? Nós estamos falando de uma atividade agropastoril na Palestina, uma região muito acidentada, de relevo muito acidentado. A topografia em Israel é terrível, gente. São muitos abismos,
muitos desfiladeiros, né? Muitos fossos. Então, você ser uma ovelhinha frágil, caminhando, percorrendo um terreno com essa natureza, o risco de cair é constante. A ovelha, ela é vulnerável porque o tempo inteiro ela pode cair. Não há exceção. Todos somos ovelhas peregrinando na senda, na vereda da vida. Qualquer um de nós pode cair. Qualquer um de nós pode cair. Até os escolhidos, Jesus falou. Lembrando, não sei se vocês conseguiram pegar ali, que as palavras que ele agora quer destacar são cair, né, do texto, né? Se vier tendo uma ovelha, se vier a cair num fosso, num sábado, não agarrará e erguerá ela. Então, é cair, agarrar e erguer. Agarrará e erguerá. É um perigo constante. Entendeu? E porque qualquer um de nós pode cair, Jesus é aquele pastor muito atento. Muito atento. Profetizando o tempo todo. A experiência de Jesus conosco, antes da encarnação dele, do período de vida dele, de 30 e poucos anos, né? 30 e tantos anos, depois, porque ele nunca nos abandonou, é um trabalho profético. E quando nós falamos de profecia, no seu sentido didático, pedagógico, é assim: Anita, não mexe na tomada não, minha filha, porque você pode levar um choque. Aí ela fica brincando. Acontece às vezes, Anita? Perde a tomada. Filha, não mexe nessa tomada que você pode levar um choque. Aí a Anita levou um choque. Ela teimou, foi lá, mexeu e levou um choque. Chorou. Um pai ou uma mãe convencional do mundo. Eu te falei que você ia levar um choque. Aí vai a... Nosso Senhor Jesus Cristo pega, abraça, põe no colo, faz um carinho. Passou, faz parar de chorar. Na hora que tiver calmo, parou de chorar, de solucionar, de soluçar, aí fala: filho, filha, lembra quando eu te avisei que você podia levar um choque? São os dois verbos que aparecem na sequência aqui no versículo. Olha lá. Agarrar e erguer. O pastor agarrará, pegará no colo, dará amor, conforto, consolo, e depois vai ficar no colo o resto da vida? Não. Vai pôr de pé e vai falar: agora volta a caminhar e não caia mais em fosso nenhum. E aí a ovelha vai e nunca mais cai, mulher. Hein, Giselda? Foi. Afirmar Esse agarrar aí, assim, né? É conhecer. Fala. Agarrar é acolher, né? É. Porque o próprio, no exemplo aí do choque, né? O próprio susto, a própria consequência do ato de não ouvir, te leva em condições, te deixa em condições fragilizadas. Então, antes de mais nada, em qualquer situação, isso em casa, com os filhos, com o marido, com o vizinho, né? E nós, dentro da casa espírita, ouvindo as pessoas. Né? Porque, na maioria das vezes, a tendência que a gente tem é primeiro julgar. E nós não estamos para julgar, né? Quem somos nós? É aquela reflexão que você fez, né? O problema lá da pessoa lá,
da lojinha do açaí é com Deus, não era com você. Né? E ao nosso derredor também. As pessoas, mesmo que a gente saiba da situação da pessoa, por que ela está naquele sofrimento, o que Jesus espera de nós, a espiritualidade espera de nós, é que nós acolhamos. Que a gente acolha a pessoa. Antes de mais nada, de qualquer julgar, né? Embora a gente tenha essa tendência, né? É de acolher, conversar, mostrar dentro da doutrina, dos amigos, das mensagens dos amigos, aquilo que ela vai refletir e chegará às próprias conclusões, né? Então, antes de mais nada, é acolher. Com certeza. Isso que você falou da gente não ouvir, a gente se sente fragilizado, é interessante também. Porque se você não está num momento de frágil, no momento de sofrimento, no momento de precisar de ajuda de alguém, e você não percebe essa ajuda, não consegue entender que você está sendo ajudado o tempo todo, não consegue sintonizar, você se sente realmente muito mal. Eis o problema, eu acho, o grande problema da depressão. A pessoa começa a se olhar, se achar coitadinho, não sabe que está sendo ajudado, mas ela não consegue sintonizar com um plano mais elevado para absorver essa ajuda, para receber essa ajuda. Então, ela não está ouvindo a voz do pastor, que se simboliza aqui, simbolizada por nossos mentores, por nossos amigos espirituais, por aqueles encarnados que estão à nossa volta. Então, a pessoa realmente, muitas vezes, ela não ouve, se sente fragilizada, mas às vezes ela também se faz surda. Eu acho que essa última aí que é o mais certo, ela se faz surda. Interessante, né? A gente refletir, muita coisa para refletir. Oh, meu Deus. Isso é pouca natureza humana, né? Porque se tem uma coisa que caracteriza o temperamento humano, é a teimosia. No mesmo buraco, do mesmo jeito. E chora de novo. E o que é que nosso Senhor Jesus Cristo faz de novo? Abraça, agarra, consola, conforta. Olha, quantas vezes for necessário. Como? Não, Jesus vai lá acolher quantas vezes forem necessárias. Quem cansa de acolher somos nós. É verdade. Né? É verdade. Porque o coração pode se fazer surdo, mas não chegou o momento dela. Na depressão, né, Giselda? A maioria das pessoas, quando conversa, quem está deprimido, leva um pouco isso aí. Poxa vida, mas você não está ouvindo, mas é o seu tempo. É o tempo daquele coração. É, verdade. E quantas vezes ouvirmos, quantas vezes temos que acolher. Por isso que a luta é longa, né? A gente tem que aprender a paciência, a tolerância, a perseverança para poder seguir adiante. Senão vamos continuar caindo o tempo todo. A nossa sociedade não entendeu isso. Que é assim, de bocadinho em bocadinho, de miudinho em miudinho, que Jesus está renovando a humanidade há milênios. E ainda tem quem fala, o homem não muda, mas o mundo não se transforma. Há milênios que Jesus está renovando a humanidade, repetindo esse processo. Profecia, não anda por aí, você vai cair no buraco. A gente cai, ele vai lá, resgata, dá colo, dá amor, dá conforto, põe de pé. Então, você sabe como é que Jesus faz isso há milênios? Através dos seus servos. Jesus agarra, acolhe, abraça, conforta, põe de pé, ensina a caminhar e profetiza através dos cristãos. Ou assim deveria ser.
Por isso que me dá calafrio, um pouquinho de náusea e dor de cabeça quando eu escuto o cristão no Facebook dizendo que tem que pegar o bandido e bater e pôr na cadeia e pôr no pau de arara e vão torturar, porque é assim que renova a humanidade. Eu falo, meu Deus. Porque o homem de bem da família brasileira tem que se preservar desses bates, tortura. Você está assistindo isso aí? Odete, você está falando ou você está conversando com o Gedeon? Que nós estamos te ouvindo. No livro Boa Nova tem uma passagem, tem várias, né, mas eu me lembrei dessa especificamente, onde João, né, conversando com Jesus, fala, mas por que Deus não evita essas coisas? Por que o Pai não evita isso? E Jesus responde justamente isso. Deus não quer impor a ninguém a sua vontade. Cada um tem que caminhar por conta própria. Não é com essas palavras que ele fala, mas o sentido é esse, né? Ele falou, já ouviste alguém comentar, mesmo se eu não visse, não acreditaria? Mesmo se eu tivesse a oportunidade de presenciar, né? Então ele diz, cada um tem que seguir, Deus não quer forçar ninguém. Ele quer que cada um dos seus filhos caminhe e cresça por si próprio. Então é isso, aí até todo mundo crescer, vamos devagarzinho sempre, né? Cristão não faz isso, não. Cristão consegue, à distância, por meio de vibrações positivas, de orações fervorosas, agarrar, abraçar, confortar e reerguer o criminoso que cometeu um erro lá no outro lado do oceano. O terrorista do Estado Islâmico que matou 20 mil e que está numa cela lá nos Estados Unidos. Cristão, aqui do Brasil, consegue ajoelhar no chão, orar em lágrimas, pedindo a Nossa Senhora e a Nosso Senhor Jesus Cristo que abrace e conforte o bandido, o criminoso, o terrorista. É lógico que eu estou vendo já, antevendo, o comentáriozinho lá no YouTube embaixo, assim, e quem é que ora pelas vítimas? O mesmo cristão. O mesmo cristão. Porque a cultura exígua, estreita, da modernidade individualista e competitiva, não consegue conceber um coração assim desse tamanho, capaz de orar pelos dois. Se você orou por um, inevitavelmente você detesta o outro. Se você tem compaixão da mãe do bandido, necessariamente você não se importa com a mãe da vítima. Gente, sabe o que falta num raciocínio desse? Inteligência. Falta inteligência. É óbvio que quando a gente enfatiza que há tantos vídeos que é necessário orar pelo criminoso, se compadecer dele, isso não exclui a compaixão pela vítima, pelo amor de Deus. Só que o diálogo bíblico entre Deus e o homem não acontece numa conversa entre Deus e Abel. O diálogo bíblico é entre Deus e Caim. Caim matou Abel. Quem Deus foi socorrer primeiro?
o mais necessitado? Quem era o mais necessitado? Caim. Caim, o que fizeste do teu irmão? Ele foi socorrer. Isso é conforto divino. Por que Deus fala com Caim? Porque ele vai consolar Caim. A voz do sangue do teu irmão chega até mim. Isso é bíblico. Ora, o sangue de Abel estava onde? Nas mãos de Caim. O grito de dor que chega a Deus primeiro é o grito de dor consciencial de Caim. Isso quer dizer que Deus não confortou Abel? Porque, para quem lê um pouquinho, nem precisa ser muito de André Luiz, sabe que dependendo do estado de perdão e renovação espiritual da vítima, ela nem precisa ser confortada. Ou será que nosso Senhor Jesus Cristo precisou ser confortado depois que ele foi crucificado? Precisa. Estevão, depois que foi apedrejado, precisou? Os espíritos foram lá acolher ele. Estevão acabou de ser executado, já estava de pé. Cadê o Paulo? Deixa eu ajudar ele. Cadê meu algoz? Cadê meu assassino? Deixa eu ajudar ele. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Dependendo da vítima, ela não precisa da nossa compaixão. Mas o criminoso, sim. Criminoso, sim. Vamos ver a colaboração do Emmanuel? No livro Estude e Viva. Eu vou parar aqui, porque nosso horário já venceu, e eu gostei muito dessas considerações finais, assim, do Aloysio. Acho muito importantes a gente pensar, a gente entender que realmente quem é vítima e quem está tranquilo, né? Quem resgatou e resgatou bem, vai precisar de ajuda, porque nós ainda somos espíritos necessitados, mas o maior necessitado realmente é aquele que praticou, né, o ato de agressão contra seu irmão. Muito, muito, muito interessante. É por isso que Jesus falou que eu não vim para os sãos, né? Eu vim para os doentes, como grande médico das almas. Os exemplos vão vindo tudo se encaixando. A gente não se importar muito, não vibrar muito contra o causador. Se a gente ficar chateado com a situação que foi ocasionada, mas com quem praticou, a gente tem misericórdia. É interessante como diversas etapas vai sempre caindo nesse sentido, para a gente perdoar o praticante da ação, se indignar, com certeza, com a ação feita, mas ser misericordioso com esses... Então, e os dois lados a gente tem que observar. O praticante, o que foi cometido. O próprio Jesus, né, no livro Boa Nova, não é Boa Nova, não, é um outro livro de Irmão X, eu não me lembro qual é. Não importa, o importante é o fato. Quando uns dos discípulos estavam ali esperando Jesus, orando, e ele viu Jesus, ele disse: Senhor, que bom que o Senhor voltou, eu estou tão feliz, Senhor, e começou a conversar, e Jesus foi passando. E ele tinha comentado com o outro: poxa, mas Judas traiu. Como é que Judas fez uma coisa daquela com o mestre? Né? Comentando com outro discípulo. Mas espera, Senhor, onde estás indo? Corro em socorro de Judas, que está precisando. Isso também é muito bonito, né? Verdade. Como precisamos nos melhorar. Tem aquele poema também lindo de Maria, vocês conhecem? Maria e Judas. Retrato de mãe. É lindo demais, gente. Por coincidência, eu já fiz Maria, e quem era Judas era Júlio César Nunes, e filho do Arildo. Muito bonito.
E a Maria se aproxima, né? O Judas está nas trevas, chorando, lamentando, e chega a Maria, né? E ela começa a conversar com ele, mas eu sou isso, eu fiz aquilo, ele começa a se lamentar, e ele está arrependido, mas ele não devia olhar para mim, eu sou um réprobo. É aquela conversa em poema, né? Acho que é de Maria Dolores. Vai se processando, vai acontecendo, e no final ela diz, mas quem sois, divina mulher, que vieste me procurar a mim? Eu sou Maria, mãe de Jesus. Que coisa, né, linda, né? Mas Muito é isso, lindo, meus O muito dela não amores. lindo. Maria precisava de Dolores consolo, né? Exato. era ele, né, Yola? Era ele, o É, perdido. O com desviado certeza. era ele das leis. O descumpridor das leis divinas era ele, não Jesus. Com certeza. Até porque Jesus foi consciente, né? Quando decidiu realizar esse sacrifício, né? Ele sabia de tudo. Então, ele fez consciente, planejado, e não precisava realmente de... Você já tinha o consolo de Deus, do Pai, né? Gente, eu agradecer muito a vocês. Vamos fazer a nossa prece depois, no final. Mas eu agradecer muito a presença de vocês. O estudo para mim hoje foi muito bom, muito proveitoso. Muito bom a Também gente, gostei. não é? A gente Muito bom. pensar, discutir, refletir, meditar a respeito desses ensinamentos, são tão valiosos para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? Que nós levamos para a vida também. Muito obrigada por vocês, feliz domingo. Um beijo para todos que não puderam estar aqui, que Jesus abençoe a todos nós. E tenha um bom domingo. Igualmente.